uma lembrança aqui também, mas sem intenção nenhuma de interferir aqui em julgamento ou alguma coisa, só me lembrar qual era o fato que realmente eu não tenho condição de pegar tudo quanto é julgamento que fizer, deliberar aqui a respeito, ter domínio do procedimento lá. Tá? Mas, doutora, eu não fico aqui perguntando o que o seu assessor está lhe dizendo no pé do ouvido, não, doutora. Viu? Vamos retomar o julgamento. Perguntando qual conselho, nem a assessora da doutora Marta, nem a assessor da doutora. Certo. Pronto, Eu sei, vamos lá, vamos ao julgamento do está processo. superado isso aí. A palavra está com Vossa Excelência. Não, mas não é segredo não, doutora. A palavra está com Vossa Excelência para proferir seu voto. Nem se preocupa, Cláudio. Não, está superado isso. Olha, superado mas ela quer ser muito boa, mas tenha cuidado, porque de trás de todo esse manancial de coisa boa, sempre tem maldade. É Minha isso que filha, eu tenho 30 Vamos voltar à sessão. Bora voltar à sessão. Doutora Clotilde, a palavra está com Vossa Excelência. Curso de representação criminal formulado pelo advogado José Vinícius Faria dos Santos, em face do promotor de justiça Cristiano Faria Peixoto, visando a deflagração da percepção penal por supostos crimes contra a honra praticados em tese pelo referido membro ministerial. Os autos foram inicialmente autuados como título de fato, encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, o qual procedeu à análise dos fundamentos da representante em cotejo com as aduções da parte representada às folhas 31 e 38, exarando no final decisão pelo arquivamento às folhas 50 e 53. Em resignado, o representante interpôs recurso às folhas 58 e 64, pugnando pela consideração do decídio anterior, ou não havendo retratação pelo encaminhamento dos autos ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público, com fluxo no parágrafo 3º do artigo 4º da resolução do CNMP 174/2017, que assim dispõe. O recurso protocolado na Secretaria do órgão, que arquivou e juntado a notícia de fato, deverá ser remetido no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de coordenação e revisão respectiva para apreciação, caso não haja consideração. Eis que, durante a sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, o senhor conselheiro Osaías Matos de Oliveira suscitou preliminar de competência ou não deste egrégio conselho, tendo o relator doutor Fernando Melo Ferro Gomes e a presidente doutora Marta Celina de Oliveira Nunes manifestado voto pela competência deste conselho. Visando a melhor análise do caso perante vista dos autos, revolvemos os presentes folhos com apuro, ouso divergir do eminente relator e votar pelo acolhimento da preliminar de incompetência suscitada pelo conselheiro Osaías Matos pelas seguintes razões. De partida, percebe-se um conflito aparente de norma entre o que eu já citado, artigo 4º, parágrafo 3º da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e o artigo 16, inciso 11 da nossa lei orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, que assim estabelece. Artigo 16. O Colégio de Procuradores de Justiça, presidido pelo Procurador-Geral, é composto por todos os procuradores, competindo-lhe rever, mediante requerimento de legítimo interessado, decisão de arquivamento de inquérito policial ou perda de informação, determinada pelo Procurador-Geral de Justiça nos casos de sua atribuição originária. No análise inicial do caso, pode-se concluir que a aparente antinomia seria resolvida pelo simples critério de hierarquia entre as normas. Haja visto que a resolução do Conselho Nacional é instrumento normativo de estatura hierarquicamente inferior ao dispositivo da lei citada orgânica do Ministério Público, que desta deve prevalecer. Mas não é somente isso. A questão sob exame pressupõe também a análise mais detida sobre a taxonomia adotada para os efeitos extrajudiciais do Ministério Público. Vale dizer, é preciso perquirir sobre a correta classificação e atuação do feito em comento, de acordo com sua natureza e objeto, cuidando-se de critério decisivo para definir qual a norma aplicável à espécie. Com efeito, se considerarmos a presente representação criminal como notícia de fato, o regramento aplicável é aquele disciplinado pela resolução do Conselho Nacional, que diz, em outras palavras, que a decisão do arquivamento cabe recurso ao Conselho Superior, ao revés de entendermos que o efeito se constitui de peça de informação
No âmbito da atribuição originária do Procurador-Geral, a revisão do arquivamento competiria ao Colégio de Procuradores, conforme dicção do inciso 11 do artigo da Lei Complementar número 12/93. A meu sentir, muito embora a definição de notícia de fato, estampada no artigo 1º da Resolução do Conselho Nacional, possa abranger como gênero a notícia de crime, como sendo espécie daquela, e não desconhecendo também que perda de informações poderiam se identificar como notícia de fato, não se pode admitir que a resolução transforme o dispositivo da lei orgânica em letra morta, de modo que haveria mais hipótese de recurso do Colégio Procurador, se tratando de arquivamento de perda de informação do PGJ, sendo esta nítida hipótese de que ocorre nos autos. Neste caso, como forma de compatibilizar a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, como ditando da lei complementar do Ministério Público, entendo que o recurso contra o arquivamento da notícia de fato deve ser manejado pelo Conselho Superior, exceto quando se tratar de notícia crime, sob a forma de perda de informação de atribuição originária do PGJ, cujo arquivamento passa a ser objeto de revisão pelo Colégio de Procuradores. Por todo exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de incompetência como consequente declínio de competência do Conselho Superior do Ministério Público em favor do Colégio de Procuradores, nos termos do artigo 16, inciso 11, da Lei Complementar número 12, ou em caso assim não entendendo os demais membros deste colegiado, ser estabelecida aqui a interpretação para se distinguir o que é perda de informação de atribuição originária do PGJ, prevista na Lei Orgânica das denominadas notícias de fato, regulamentada pela Resolução 174 do CNNP. Então, é muito simples. Aqui, a diferença é só saber o que é notícia de fato ou se é notícia crime. As perdas de informações, se está elencada na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público ou se está na nossa lei orgânica. O processo crime do contra o Cristiano é exatamente uma peça criminal, não é notícia de fato, e que, consequentemente, seria o recurso para o Colégio de Procurador, porque a nossa lei orgânica não pode, hierarquicamente, que a resolução do Conselho Superior Nacional do Ministério Público não pode estar acima da nossa lei orgânica, é tanto que, quando eles lá decidem, eles dizem que a nossa lei orgânica prevalece, ela é prevalecente. Então, aí está o impacto, ou seja, eu estou votando que pelo egrégio Conselho Superior do Ministério, não, que esse órgão não é competente. Entretanto... Vossa Excelência está acolhendo preliminar. A preliminar, mas aí, questão de ordem suscitada pelo Itosaías. Sim, mas se Vossa que Excelência, entende que o competência é do colégio. Exatamente, e que nós decidimos aqui também essa divergência. Se a gente não entender, os demais membros não entender, a questão dessa interpretação, o que é peça de informação de atribuição originária do PGJ, que é a decisão dele, do procurador, prevista na lei orgânica, ou notícia de fato regulamentada pela resolução 174. Aí estabeleceu o problema. Não, mas Presidente, posso falar? Pode falar. Pode. Bom, eu entendi a questão aí. O Procurador-Geral recebeu peças de informações, entendeu, sobre provável prática de crime pelo promotor de justiça. Certo. Ele analisou e concluiu que não existia crime. Não é isso? Não estou entrando no mérito, não. Pronto. Eu estou questionando só da legitimidade. Não, ele pois tem é. até razão, o procurador. Então, Quanto à legitimidade. Só a questão da legitimidade. Pronto, então eu estou vendo aqui pelo regimento interno do Conselho das atribuições do presidente do Conselho Superior do Ministério Público, é o caso, atribuição do presidente. Certo. Então, eu estou vendo aqui que, no meu entender, a questão se aplica ao inciso 12 do artigo 20 deste regimento, que diz o seguinte: submeter a deliberação, compete ao presidente do Conselho, submeter à deliberação do Conselho Superior, além das matérias de sua competência, qualquer outra que entenda ser necessária para subsidiar-lhe ou auxiliá-lo em decisão pertinente. Então, não há um processo administrativo, não existe um PAD em que houve uma decisão do Conselho e que o recurso vai para o Colégio de Procuradores. O que houve foi um simples arquivamento de peças de informações. Então, eu entendo que a questão se insere aqui e que o presidente do Conselho tem toda a legitimidade para arquivar.
Não, É o nosso entendimento. Aqui eu nem tratei da questão, Não, mas questão regimental. Eu tratei da lei orgânica. Aqui presta está a atenção. legitimidade. A lei orgânica e da lei orgânica e da própria resolução do Conselho Nacional. Doutora, é a legitimidade Não, mas do isso- presidente do Conselho quanto às questões Não, eu entendeu, encaminhadas não. para- Doutora Terezinha, eu acompanhei o Tá raciocínio dela, doutora. A questão ela é situada da seguinte forma, foi isso, doutor. Olha, doutor Cleandro arquivou. E aí mandou, justamente com base no dispositivo que Vossa Excelência citou aí, que é esse daí. É o regimento do Conselho. Mandou. Quando chega aqui, o doutor Azaías entendeu que a competência era do colégio, né? Mas não- Quer dizer, suprimindo até a instância, passando até por uma instância. Mas não existe PAD. Não existe. isso Não que eu tô existe dizendo. decisão do Senhores, Conselho. é a notícia crimes, preste atenção, não é PAD, é a notícia crimes. Exatamente. E que este colegiado deveria, exatamente, decisão, se é peça de informações ou se é notícia de fato. É decidir isso, porque tem a resolução e tem a lei. Pronto, eu acho que foi... A lei e a resolução. A nossa lei orgânica diz Não, é o o quê? seguinte, doutora Clotilde, é o seguinte, eu ouvi atentamente o alentado voto de Vossa Excelência, agora vamos encaminhar aqui, né? Eu entendi. Então, Vossa Excelência votou acolhendo a preliminar suscitada pelo doutor Azaías. Ou seja, entendendo que essa matéria que foi julgada pelo doutor Cleandro deve subir para o colégio. Agora eu vou encaminhar o voto. Eu vou votar logo aqui agora com o presidente. Eu entendo, né, que a competência é do Conselho Superior. E eu acho que não há nenhuma dúvida, né? Basta você analisar o inciso 11 do artigo 16, está bem aqui. Não é isso aqui? Rever, mediante requerimento de legítimo interessado, decisão de arquivamento de inquérito policial, peça de informação. Não é isso aqui, não? Não. É o 12. É 12. 12 é o 12. O que é que diz o artigo 16? Lê aí. Não, 16 O é inciso 10º. 16, não, O 11º. 11. Leia o que é que diz a lei. Não, eu só sei o seguinte, é porque... O Colégio de Procuradores, presidido pelo Procurador-Geral, é composto por todos os procuradores. Inciso 11. Rever imediatamente requerimento de legítimo interessado, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peça de informações. Espera aí, senhores. Determinada pelo Procurador-Geral de Justiça dos casos de sua atribuição de ordinária. Está clara a lei. Doutora Clotilde, olha a primeira palavra, rever. Rever. No caso, o requerimento não foi dirigido para ele rever a decisão. Minha filha, rever para o Colégio de Procurador é o órgão competente, doutor, é a lei. Não inventei, não. Está na lei. E a própria resolução do Conselho Nacional, quando for notícia de fato, por isso que eu digo aqui, isso é uma questão jurídica e muito bem oportuna levantada pelo doutor Azaías. Foi oportunamente que ele levantou. Eu só pedi vista porque achei interessante. Nós é que temos que decidir aqui, quando for notícia de fato, ou for peça de informações. O Colégio de Procurador é o órgão que tem legitimidade. E a nossa lei orgânica Doutora, não pode sobrepor. É porque nós estamos procurando aqui, mas Vossa Excelência foi muito precisa quando citou aí o artigo aí. E atribuições Mas, doutor, do presidente do Conselho. Senhores, o regimento interno não pode estar aqui na lei. Peraí, a lei orgânica que regulamenta nossos A atos. deliberação do é isso? Conselho. Porque no caso de atribuição originária, que no caso seria também... Originária foi sim. diferente, é Foi pra Por exemplo, você. se fosse praticado, por exemplo, Doutor, foi o senhor que decidiu. Eu não estou entrando no mérito, inclusive eu acho que o doutor Cristiano tem razão, assiste razão a ele. Quem encaminhou para cá, para o Conselho? O recurso contra o rapaz que entrou com recurso contra o Cristiano. Aí Interessado. recorreu para o Conselho. Conselho. Para o Conselho. Conselho Superior. Então está aqui, atribuições do presidente do Conselho. É originária, sim. É porque eu estou aqui sem a lei, aqui, né? Mas Vossa Excelência leu aí, No caso, só para entender que a senhora está divergindo do voto do relator? Eu não estou, veja bem, não. O relator não votou e nem concorda demais com tudo que ele disse. Inclusive com o seu voto eu concordo. Veja bem, eu concordo com tudo que você disse, do Cristiano, do promotor. Não, do arquivamento. Com arquivamento. Só entendo que que este colegiado, não tem dúvida nenhuma. o que foi? Ele entrou lá, vocês colocam, quando a Carolina vai fazer o parecer, ela coloca notícia de fato.
Mas, na verdade, a notícia é crimes. Vejam bem. E aí é que esse colegiado tem que decidir, nós temos que considerar se é uma notícia de fato, se é peça de informação ou se é notícia crime. Pois então, hoje está muito complicado. é o seguinte, então vou dar continuidade aqui. O que eu estou vendo aqui é o seguinte, eu estava consultando aqui os votos anteriores, estava até unanimidade, acompanhando o relator. Só que o relator ele acompanhou a resolução 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, que diz que compete ao Conselho Superior ao arquivamento. Entretanto, o artigo 16, que a senhora leu, doutor, Foi, é da lei. inciso 11, diz que compete Isso aí é... ao Colégio de Procuradores. Mas Né? No caso de atribuição original do PGJ, um arquivamento. Então, eu entendo que deve, pelo menos é aqui, não estou votando, estou apenas expressando meu entendimento. Realmente, seja razão, doutor Osaías, a competência é do Colégio de Procuradores. Do Colégio de Procuradores, senhores. E não do a Conselho lei prevalece. Superior do Ministério Público. Veja a lei bem, tem que prevalecer em relação à resolução do Conselho Nacional. E a doutora Terezinha Nacional. leu o regimento interno, mas não adiantou, porque o regimento interno entendimento. está abaixo da nossa lei orgânica. Princípio de adequação das normas, hierárquico. Então, a nossa norma está maior do que votação. acima do Conselho Nacional, do que a resolução. O Colégio de Procuradores... Vamos fazer o seguinte, vou ler aqui... Então, voto de legitimação em relação à competência Só a do questão da Colégio de competência, a Procuradores. legitimidade é do colégio. Nós Para ver não aqui, assiste a nós. é o seguinte... Porque foi notícia crime. Como se trata realmente de uma matéria até meio complexa, né? A princípio eu achei que não era. Mas né? senhores. Então, artigo 16, né? Eu até li aqui o inciso 11, rever, mediante requerimento de legítimo interessado, decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informação. Está aqui, ou peças de informação. Porque, na verdade, né, nós... Competência do colégio. Do colégio. Colégio de Procuradores. Então, doutora Clotilde, Vossa Excelência tem Agora razão. eu queria. Pois é, né? agora eu só queria, doutor Cleno, que a gente também. Tem razão. Por causa da peça de informação. Inclusive, peça de informação, nós estamos originário do tratando realmente de PGJ. peça de informação. Então, doutora Exatamente. Cláudia, eu quero dizer o seguinte, está dirimida a questão, realmente tem que ir Quando for direto. notícia de fato, regulamento, Conselho Nacional. Não, Quando tá for peça de tudo, tá informações, notícia crime, Doutora Clotilde, eu vejo o seguinte, né, que a notícia de fato é bem ampla aí. Aí vem tudo aí embutido nisso aí. Não, mas aqui... Agora o entendimento é o seguinte, em razão da competência originária. Competência originária que é sua. Colégio para rever. Porque o promotor de depois, justiça- e faz a decisão de arquivamento do colégio esse trata de um promotor. geral. Então, né, em relação à notícia de fato, ou notícia crime, não. Em relação eu a... quero dizer promotor. que nesse processo, o Conselho Nacional já até apreciou. Não, então tudo bem. Ele foi absolvido, e o doutor Cleber assiste razão a ele em tudo. Eu estou entendendo, mas o doutor Fernando é que é o relator. Doutora Clotilde, Ele tem razão em tudo. vamos julgar logo. Então, artigo 16, inciso 1º, o voto de Vossa Excelência Inciso está... 16, Inciso 11. Inciso 11. Né? Vossa Excelência está... A lei complementar número Está 12. coberta de razão. Acolho, portanto, a preliminar arguída pelo doutor Osaías. Né? E passo a colher os votos aqui. Vou colher o voto aqui primeiro aqui, é da doutora Marta. Eu também acolho. Depois de tanto a doutora Clotilde Voto explicar, eu divergente. concordo. A doutora Terezinha, Bom, eu não havia atentado para a questão da peças de da informação. legitimidade originária do Procurador-Geral, porque se tratava de peças de informação que poderiam resultar em abertura de um processo administrativo contra um membro da instituição. Não, está certo, está certo. Então, competência originária do Procurador-Geral. Em razão disso, entendeu? Eu concordo inteiramente agora com os esclarecimentos. Não, Concordo. ficou esclarecido aqui, doutora Clotilde. Não, até porque a resolução do Conselho Nacional, ela não pode transformar em letra morta a nossa Não, lei. então é o seguinte, então, nós dirimos aqui só a pode. questão de ordem, né? A questão de ordem suscitada... Ficando o doutor Fernando Ferro Gomes para relatar. No caso, agora ele vai ter que relatar. Sim, aí, e no final, na como foi que ficou a próxima votação sessão, aí? Não é? Não, mas vamos Já ter que saber- remete, ele não vai Não, mais. voto vencedor que relata. Não, Já está aqui. que- É só remeter. Não, Eu estou remetendo. Não, eu quero Tá saber aqui. Por maioria, Pois tá aqui, eu aliás, a voto. unanimidade, o colégio... Por maioria, deve ter sido Maioria. maioria. Deve ter sido O maioria. conselho. Pois eu tô dizendo pra Não, não tem problema. Então, por maioria de votos. Doutor Cleandro, unanimidade? em sendo unanimidade, decidida, O Fernando não é voto vencido, ele tem maioria. Colheu votos divergentes, saiu vencido Fernando. Que ele já Ele foi votou. vencido, Ele já votou, então não foi inclusive. unanimidade. Ele votou já. Por maioria. em sendo decidida, essa questão da ilegitimidade do Conselho, não tem mais que voltar para o doutor Fernando, não. Não. Vai direto para o colégio. Ele até votou já. mesmo. Vai direto para o colégio.
Então, por maioria, né? Por maioria, esse colegiado acolheu o voto divergente, entendendo que o Colégio de Procuradores é o competente para apreciar e julgar a matéria. Nos votos vista, Em epígrafe. do voto vista. E doutora Clotilde, pode botar. Pode, com todas as letras. Com letras garrafais, doutora Clotilde. O voto muito bem estudado da doutora Ave Clotilde. Maria, olha, passei daquele, o Fernando Sim, disse que não vai levar hoje, não. Não, Fernando, que eu já estou vendo aqui, tem a reunião da resolução do Doutora- Conselho Nacional, mas não pode. doutora Cléa. Lei não Cléa. pode ser letra morta Vossa mediante Excelência as já colocou? resoluções. Pronto. Então, isso aqui já foi julgado e eu repasso. Eu vou devolver a palavra agora aqui para o doutor Cleandro, dar continuidade aqui. É rápido. Pronto, essa Vai, foi. palavra para a Vossa Excelência. Doutora Clotilde, você pode apresentar o Duas coisas processo muito seguinte. simples. Essa aqui, Não, era simples, é porque nós ficamos aqui, eu e a doutora ali, nós ficamos presos àquela expressão, né? Peça de informação, porque realmente. Mas depois nós vamos olhar para a competência ordinária. olha, essa aqui eu levei, e eu queria antes pedir que fosse ressaltar essa divergência do assunto no sistema, no SIMP. Pertinente ao inquérito civil 004/2016, que na capa do revista de processo conta respeito à identidade de gênero e no SIMP consta como assistência social garantias constitucionais. Aí eu queria só que fosse modificado, viu, Cléo? A modificação. Essa correção muito simples. É a correção. No SIMP consta, na capa, como respeito à identidade de gênero. E no SIMP consta como assistência social, garantias constitucionais. Eu acho que é porque queria resguardar a pessoa, né? Criança que quer mudar o nome, a identidade social. Pode ter sido isso. E aí, de gênero, aí eu acho que deve ter também, pode ser que o SIMP esteja se preocupando. É a modificação, eu estou pensando, porque para divergir da capa do processual, do processo. Olha, a doutora Miriam instaurou o inquérito civil, vou resumir para ser rápido, com a finalidade de assegurar a garantia, o respeito à identidade de gênero, mas na verdade aqui era só a questão do nome social de uma criança que estuda na rede municipal. Ela, inicialmente, esse processo, não sei se vocês lembram, é só o nome para... Aquele que quer mudar de... Quer mudar de nome, pois é. Eu nem vou dizer o nome da criança, porque é público, né? Eu me lembro. E eu tinha pedido uma diligência ao Conselho de Medicina para que fosse feito o estudo psicológico, mas verifiquei que não havia necessidade, em virtude de várias leis, inclusive 5 dias depois do julgamento não, que foi o processo veio com esse conselho, saiu uma lei estadual, uma lei municipal, assegurando essa mudança, né, no registro nome social. Então, mediante todo esse aparato, Lei 5.077, de 11 de setembro de 2017, dispõe sobre o tratamento nominal e a inclusão do nome social de travestis e transexuais no âmbito da administração pública municipal. Esta lei, ela diz logo, artigo 2º, o nome civil deve ser exigido apenas para uso interno, acompanhado do nome social do usuário, do qual será exteriorizado nos atos administrativos. Aí, tem o decreto-lei 8.727. Para fins desse decreto, considera-se nome social a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. E aí vem a identidade de gênero e fala. Aí tem outra lei. Portaria número 1820, 13 de agosto de 2009, do Ministério da Saúde, que também regulamenta e recepciona. Aí vem outra. Resolução número 12 de janeiro de 2015, estabelece os parâmetros para garantir as condições de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais, com todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais. Aí diz lá, artigo 6º, exatamente o que a doutora Miriam conseguiu. Deve ser garantido, artigo 6º, artigo 2º, deve ser garantido àquelas e àqueles que o solicitarem o direito ao requerimento ao
tratamento oral exclusivo pelo nome social em qualquer circunstância, não cabendo qualquer tipo de objeção de consciência. Artigo 6º. Deve ser garantido o uso do banheiros e vestiários e demais espaços, segregado por gênero, quando houver acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Artigo 7º. Caso haja distinção quanto ao uso de uniformes e demais elementos de indumentária, deve ser facultado o uso de vestimentos conforme a identidade de gênero de cada sujeito. Aí tem aqui uma portaria do ministro do Planejamento, tem decisões do Superior e do Supremo, enfim. A doutora Mília fez um trabalho sobre esse assunto, né, a respeito da identidade de gênero, com muito cautela. Uma criança, que eu não vou aqui falar o nome, que tem que ser resguardado, para não tornar público. Ela fez todo um trabalho e eu estou, nesse exato momento, homologando este inquérito civil e concordando, aliás, eu estou homologando o arquivamento dela, deixando de fazer aquelas diligências, até então, que havia pedido naquela sessão, achando desnecessária, porque leis vieram posterior e resguardaram e efetivaram o pedido, e que seja feito exatamente a inclusão do uso do nome social da criança, e que ficando ela resguardada. É o meu voto, Excelência. No caso, o pedido dela é só de arquivamento, né? Estou homologando o arquivamento da doutora Mília. Certo. Mas ela já tomou todas as providências. Ela oficiou o município, pediu, inclusive, que fizesse banheiros. Mas eu não sei como é que ficou essa questão, porque o município são muitas escolas, né? E ela exigiu não só a questão do uso, como ela notificou o pessoal do município, da rede municipal, e eles ficaram de verificar a questão dos banheiros. É uma criança. Para me situar, é questão de transgênero, né? É uma criança do nome. Aí ela quer, por exemplo, ela queria usar, vamos supor, banheiro feminino, a hipótese. Não, a mãe. A mãe. Pediu que a criança. É um menino para utilizar banheiro feminino. E aí, olha lá. E aí Mas foi ele feito. ainda é masculino. Mas acontece que a lei das leis estaduais é só a questão do uso do nome. Inicialmente é só o uso do nome. Não houve a questão do cara da transexualidade, não houve nenhuma modificação no sexo. É só no momento, é só a questão do uso do nome. Porque essa questão de mudança de sexo, evidentemente, seria precedido de um estudo psicossocial, psiquiatra, endócrino, uma série de fatores que teria que anteceder a este ato do cara da transexualidade. Mas no caso aqui é só o uso do nome social e ela pediu que seja cumprida as normas, a questão do banheiro. Tudo bem. Alguma divergência quanto ao pedido Não, de arquivamento? Então, sem divergência, declaro homologado o pedido de Isso é arquivamento. matéria complicada. Complicada. E o último, Mas que e o último processo, e bem simples, é o do doutor Maurício, que ele insiste, eu não sei, Excelência, senhor presidente, eu queria até que Vossa Excelência, olha, ele pega, nós voltamos aqui, porque ele não mandou nada nos autos, e eu pedi, e foi inclusive acompanhado, né, de que ele adotasse O medidas. procedimento, Excelência. Não, foi o seguinte, ele não Qual especificou... o número, só para anotar aqui? É 023/2014, a Cléia sabe. É esta Não, pauta não? essa aí, né? Ah, não, era. É esta foi esta pauta. pauta. Mas é o 023/2014, ele fez, é o seguinte, apurar a notícia de prestação de serviço de Você já transporte anotou o número? escolar. Não, o número e a natureza, por favor. Pronto. Inquérito civil número 023/2014. SIMP 0000 2014, SIMP 4079 4079 063 2014. 063 2014. 2014. O que é a natureza? Apurar a notícia de prestação de serviço de transporte escolar em desacordo com as normas legais, efetivado por veículo com lotação acima da capacidade, em virtude da desativação de unidades escolares na zona rural de Campo Maior. Mas aqui eu não vou entrar no mérito. Nós decidimos aqui que o doutor Maurício, o ilustre promotor, ele não especificou a finalidade almejada do presente feito. Ele não me disse o que é que ele queria. Ou seja, ele mandou... aqui não constava nada, né? Ele não solicitou arquivamento aí. Não, ele não pediu nada. Nem dilação de prazo. Não tem nada. O que é que ele fez? Ele encaminhou um e-mail. Aí eu botei, compulsando tativamente os autos, não consta qualquer documento da Lavra do Ministro Promotor de Justiça especificando a finalidade do presente feito.
O conselho voltou e que voltasse os autos. Aí que determinou a permanência dos autos da secretaria para adoção de providências cabíveis, no voto da relatora. E ele mandou novamente um e-mail. E esse e-mail que ele mandou... Doutor, O que ele diz no e-mail aí? O que é? Está aqui. Não solictou nada também. A ausência de documento da lavra do promotor de justiça especificando finalidade para adoção de medidas cabíveis. Egrégio Conselho Superior, na unidade, determinou a permanência dos autos na Secretaria das Justiça do Conselho Superior e a notificação do promotor para adoção de medidas cabíveis. Desta feita, segue anexo a perfeição desta unidade ministerial, pelo que se retira o pedido de prorrogação de prazo formulado. Eu acho que ele queria... A prorrogação de Devia prazo. ser, né? Aí E aí retirou o retira o pedido de prazo de aprovação formulado. Mas aí... Eu não estou Ele entendendo. não fez pedido alternativo, não? Já tinha sido julgado para ele permanecer na secretaria, para ele encaminhar. E ele, acho que preocupado, zeloso, né? Preocupado na questão da decisão deste colegiado, ele encaminhou esse e-mail. E eu estou mantendo meu posicionamento. Porque antes esse Que este colegiado colegiado decidiu, tinha pedido diligências, né? Diligência. Já decidiu, eu não posso voltar atrás, a decisão do colegiado, eu tenho que respeitar todos os pares. O que aqui ficou decidido, eu não posso fazer nada. Então, o que é meu posicionamento? Aguardo que o doutor Maurício, que eu acho que ele disse que mandou para a secretaria, não chegou. Não, mas ele mandou por e-mail. Que o doutor Maurício diga o que, é que ele realmente quer. Tá? Porque o pedido de diligência já tinha sido pedido anteriormente. aqui. E ele não cumpriu. Não. Pediu foi prorrogação. Porque não consta nenhuma manifestação formal. E a lei, nossa, a lei... Deixa eu ver, vem cá, essencialmente, o que é que ele... Eu acho que ele quer mesmo que ele disse O que eu estou entendendo aqui é que ele fez um encaminhamento aqui, não pleiteou Não sei, mas prorrogação ele de apurar prazo mesmo. ou arquivamento. Nada. Né? Mas o que E que aí ele depois apurar ele mesmo? encaminhou um e-mail dizendo que desiste do pedido de prorrogação de prazo, que não consta nos autos. Doutora Clotilde, o que é que ele ia apurar mesmo, essencialmente, que era, hein? É interessante. É a prestação de serviço de transporte escolar em desacordo com as normas legais. É um assunto interessante. Doutora Clotilde, no início, ele está pedindo o quê? Arquivamento e prorrogação, ou alternativa, é o pedido Não, alternativo? só aqui. Segue No primeiro requerimento aí. pelo que se retira o pedido de prorrogação de prazo formulado. Sem mais reitera os votos de estima de admiração em Vossa Excelência. Não diz não. Mas ele não pediu nem o arquivamento, não? Não foi pedido alternativo, não? Ou arquivamento ou prorrogação de prazo? Solicitação de prazo para a conclusão da investigação. Contudo, seus autos de referido IPC tornam difícil o esclarecimento. Ele justificou aqui dizendo que não está com os autos lá. Ele está reclamando, porque a decisão desse colegiado foi manter os autos na secretaria, né? Porque para evitar a questão daquele feito processual, as despesas e também a questão da A senhora celeridade. me permite ver o processo? Permito. Então, Maria, seu bom Mila. prazer. Tá aqui. Está ali o secretário. A secretária aí. Eu estou achando maior vontade. A secretária. Né? A minha assessora passou na primeira fase dos concursos. Que da maravilha. De que, Edu? Defensoria Pública da Que União. maravilha. Que maravilha. Primeira Vai ser fase. Vai ser um dinheirão. Ah, que é essa menina que está sentada aqui, minha assessora, Ô, beleza. passou na primeira fase. Ela é neta do Major Gerardo. Passou Filho na de quem, minha? Da Marlúcia. Neta do Gerardo, Major Gerardo. Qual delas? Da Marlúcia, que era casada com Fonseca. Fonseca, né? Por quê? Fonseca, Não certifica nada um aqui. fonoaudiólogo. Trabalha lá na clínica do Dr. Júlio. Coitada. Mas achei vantagem, viu, Clotilde? Aí terminar passando. Paraíba, Não, Nada. onde foi que ela passou? aqui no concurso. Aí tem. Porque tá teve vendo? aqui, Tá vendo? foi. Portaria, restaurando. Inteligente, preparada, né? Esses concursos são difíceis demais. Ela está muito satisfeita, porque ela me disse que nunca tinha. Não, na verdade, Nunca- Padre ligado aqui. Quer dizer, viu, que a secretaria não disponibilizou para ele só para tirar a secretaria não. Não deixou que nunca me conversa com ele. Não deixou. A votação foi no sentido de que... Da prefeitura, informação da prefeitura. Que cumprisse o que foi pedido anterior, não foi pedido de diligências? Que ele fizesse isso. O que foi determinado? Tem uma né, correção. Não, ele fez uma correção interna. Ele encaminha a secretaria ministerial da promotoria dele.
para o cumprimento integral das diligências ordenadas. Não está constando aqui nenhuma diligência. Eu não vi, pelo menos eu não vi aqui, a priori, nenhuma diligência determinada por ele. Aí já encaminha aqui para o Conselho Superior. E aqui a senhora vem dizendo que se trata, o assunto é a próxima notícia de Descumpriu, fato. né? Quer dizer, ele não cumpriu a diligência. O que ele quer? Presta atenção. Aí a senhora solicitou aqui o encaminhamento dos autos ao promotor de origem para que adote as medidas cabíveis, descumprindo uma especificando a determinação do finalidade colégio. almejada no presente feito. Né? Nós decidimos. Aí tem a certidão da mulher, dizendo que ele... Certo. A secretaria cumpriu o papel. Aí a secretaria deixou os autos, a secretaria física, os autos físicos. Eu acho que tem que ser Moção de encaminhado a ele, né? arquivamento. Uma decisão para ser encaminhada a ele. Eu só queria só me situar, doutor Cleandro. Ele tá descumprindo uma decisão do Conselho. Mas que eu fiz, não, veja bem. A decisão nova fosse encaminhada a ele, não é assim? Aí usar, mas também não decidiram, porque sabe disso. É porque eu não participei, né? Maior, usar o de campo maior, usar o termo exterior na secretaria para evitar o desgaste, tá? Da secretaria lá, da promotoria dele, aqui. E a celeridade consensual, não decidiu. Lembra não, Fel? Isso aqui. Se a usar, eu acho que mas me lembro de tudo. Doutora, também aqui no e-mail encaminhado pelo promotor, ele dizendo o seguinte: desta feita, segue anexa a manifestação desta unidade ministerial, pelo que se reitera o pedido de prorrogação de prazo formulado. Sim, mas eu vou considerar e-mail porque é a formalidade do processo. Eu vou considerar. Não posso, não. Agora, A resolução não está clara. Não, mas e-mail. não foi impresso aqui, né? Não foi, não. Eu não posso considerar o e-mail, senhor. Só Tá impresso aí. posso modificar a resolução. Não, tem aqui um documento arquivado aqui, anexo, aliás, mas pelo menos não foi impresso. Tem que ver se... Não, mas não é isso não, doutor. Eu não posso considerar o e-mail. Bem, um pedido para a formalidade. Cadê a formalidade? Eu vou resolver. Tá assinado por ele? Quer saber isso? Encaminha pelo e-mail. Não, porque se tiver assinado, não tem problema nenhum, não. Oficial. O e-mail Comunicação de atos, é um meio de comunicação legítimo, né? Tem que saber se está assinado, né? É. Mas hoje até os atos processuais, judiciais, hoje é feito através de e-mail. A lei ordinária está superior à resolução dessa daí. Lei ordinária. Para o novo regimento interno, o e-mail tem que vir assinado digitalmente assinado. É isso. Porque no caso, eu vou confirmar. Ele vai Tem que saber, trazer, se tiver mas não está assinado. assinado. Não, mas se tiver, não tem problema nenhum. Se tiver, não tem problema. É que a turma mandou fazer os e-mails, a do regimento, distribuir. Não, doutora, a ata foi um prazo para concluir a ata. Aí, tá lá? aí vai trazer para aprovação. Ele está aí esperando? Não está lá? Não está lá? Não, o documento original está lá no prédio. Chega lá, Mas tem que ser atualizado. Chega lá, despacha. Faz lá. Mas é um pedido faz de lá. prorrogação de prazo. Ele quer prorrogação de prazo. Tem um arquivo? Tá anexo o arquivo? Ele foi para imprimir e está trazendo. Só tem mais algum? Não. Tem não? Ei, doutora, você foi observar se tem assinatura digital, é? Mas normalmente vem sem assinatura. Vem? Mas o e-mail é um meio de comunicação. Tem dúvida. Ele reiterou o pedido de prorrogação de prazo no e-mail. Aí é só isso. Aí o que ele vai trazer é só a decisão, mas o que ele está pedindo é a prorrogação. Já está pedindo a prorrogação de prazo. Pois vamos, rapaz. Vamos conceder isso aí. Vamos conceder isso aí. Concede. Está numa divergência, então. Não, concede, sem nenhuma divergência, Então, doutora, a senhora vai refluir do voto? Porque o seu voto era para devolução para a secretaria, para ele fosse instado a dizer o que ele pretende fazer. Não é só meu voto. A decisão nossa está decidida. E eu não posso aqui
como é que eu posso, senhor? Veja como é assim comigo. Nós decidimos anteriormente. Aí eu diria que é ruim. O colégio decidiu, eu vou sozinha. Isso aqui eu vou chegar. Não, na sessão anterior, uma das sessões anteriores, o colégio decidiu que deveria os autos permanecerem na secretaria do conselho, que o promotor fosse intimado para que formulasse um pedido, ou de prorrogação de prazo, ou de arquivamento. Ele encaminhou um e-mail dizendo que a intenção dele é prorrogar o prazo de investigação. E tem anexo aí. Ao promotor de origem. Sim, ele encaminhou um e-mail aí, Então, eu acho dizendo que a intenção dele é a prorrogação de prazo e juntou uma petição. Dele devolver os autos Anexo aí. para que ele se manifeste. Ou sob pedido de prorrogação. Doutora, mas já está se manifestando no e-mail ali. Ele já está manifestando no e-mail ali pela prorrogação do prazo. Só faltou juntar, que não foi impresso para juntar daí, foi o requerimento dele, encaminhado via e-mail, pedindo a prorrogação do prazo. Então, o que ele está formulando é o pedido de prorrogação do prazo. Nós temos que conceder o prazo, dar essa oportunidade. O voto da doutora Clotilde que retorne os autos para a promotoria para que ele formule, que ela entende que não é isso, doutora Clotilde? Que o e-mail não é um meio hábil. É isso, não? É que na decisão nossa, foi que reformasse a ele. Todo esse colégio já decidiu que fosse para o promotor, de origem. O processo não foi, ele veio com e-mail, gente. Eu verifico o seguinte, por questão de celeridade, economia processual e formulado por e-mail, que é um meio oficial de comunicação na instituição, que eu vou divergir de Vossa Excelência e vou votar pela prorrogação de prazo. Eu também concordo. Vou pela prorrogação. A senhora mantém a divergência, não é isso? É mantendo a decisão desse colegiado que mandou que os autos fossem encaminhados ao promotor de origem para que ele se manifestasse. E ele, como não teve acesso aos autos, estava na secretaria, até porque também já foi decidido por esse colegiado, que os autos permaneceriam na secretaria para efeito de economia processual. Então, o sentido é que o meu voto continua sendo o mesmo da decisão desse egrégio conselho. Eu não posso divergir de um voto que foi todos nós que votamos. Não, nós que estamos divergindo da senhora. Então, tem foi assim a problema. doutora Clotilde Costa Carvalho que sustentou a manutenção do que já foi decidido aqui por este colegiado, no sentido de devolução dos autos à promotoria de origem para que o promotor formule requerimento, pleiteando arquivamento ou prorrogação de prazo. Esse colegiado entendeu que, no caso, já consta no e-mail, por ser um meio hábil, que seja deferida prorrogação de prazo. Por 1 ano, por se tratar de inquérito civil. Mais algum procedimento, doutora Clotilde? Nenhum. Então, passo ao item 3 aqui para conhecimento da liberação. Os senhores já tomaram conhecimento, ofícios, memorandos, comunicando a instauração, o arquivamento de procedimentos, encaminhando cópias de portarias ou recomendações. Temos aqui e-mails oriundos de promotorias no item 3.2. E nada mais, obrigado pela participação de todos aqui. Nós demos um grande passo hoje aqui ao regulamentar o abono de férias. Tenho certeza que será útil. E com a publicação hoje, com as alterações que já foram feitas, com prazo de 10 dias para requerer, havendo 10 dias de férias, né? Logicamente ajudando a abater nosso passivo aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente está, em virtude da necessidade de serviço, interesse público, a pouca quantidade de membros vai nos ajudar muito a manter a máquina funcionando. Concedido o gozo de um período de férias vencido para fevereiro do próximo ano. Eu tenho que requerer agora? Para fevereiro de 2018. Não, mas só tem várias férias vencidas, só requer 10 dias e a mais antiga é que nós vamos abatendo. Ah, tá certo. Tá, o crédito. Pois eu agradeço a presença de todos, saudando aqui o doutor Paulo Rubens, doutora Lia, doutora Andréa, que está aqui presente também. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente sessão. A gente pega lá a mais antiga. Primeiro vai terminar cedo, 10h40.